Fala nação rubro-negra, saudações. Pessoal, vamos falar aí do Flamengo, né? Tem informações para tudo que é lado. Vou começar aqui com a ESPN, ver as últimas notícias que sai na madrugada geralmente. E o Vene Casagrande rasgou o verbo aí sobre a dívida do Inter, né? Com o Flamengo, tem novidades. E tem também o paparazzo rubro-negro soltando os cachorros em cima do Andréas Pereira, beleza? Fica até o final do vídeo, se inscreva no canal se puder e comente as suas opiniões nos comentários, tudo bem? Vamos começar aqui com esse corte. Ô, Xará, agora tem Pedro, tem Bright White, tem Flamengo e Grêmio. Olha a cara do mano, meio preocupadão, porque ultimamente o Flamengo anda metendo medo na rapaziada, né? Depois de fazer 8 no Vitória. Vamos lá, vamos começar. Daqui a pouquinho, o Gustavo Berton, a gente começa com as notícias do Flamengo. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Dia agitado no Ninho do Urubu com coletiva do meio de campo Saul. Além disso, homenagens aos garotos do Ninho, bicampeões do mundo, e também homenagem a Arrascaeta por recordes de assistência. 100 pelo Flamengo, 78 no total no Campeonato Brasileiro, com a passagem do Cruzeiro incluída nessa questão também. Es un privilegio y un honor poder representar dentro do campo uma torcida tan grande como o Flamengo. Isso aqui é uma motivação extra para continuar ajudando o time e meus companheiros. O Saul conversou com a imprensa, falou sobre jogo contra o Grêmio, domingo, Maracanã, 16 horas, Flamengo 46 pontos, líder. Saul falou sobre a sua adaptação, elogiou bastante o técnico até do Mirassol, Rafael Guanais, também outras questões como gramado no futebol brasileiro. La primera sería la afición, la torcida, y personalmente tengo que estar muy agradecido con ellos. Desde la presentación en Maracaná recibí un cariño que, como digo siempre, aún no he sido capaz de devolverlo con el terreno de juego. Y lo segundo será el nivel del club, tanto de los jugadores como la infraestructura del club. Se nota que es un club gigantesco, un club grande y, como te digo, pues agradecido y muy contento de poder estar aquí. Para a partida contra o Grêmio, o Flamengo não vai ter Pulgar, ainda com a fratura que sofreu no Mundial, no pé direito, e além disso, o Alexandro foi cortado da seleção brasileira justamente por conta de uma lesão na panturrilha esquerda. Ayrton Lucas ou Vinha, um dos dois deve ser o substituto do Alexandro na lateral esquerda. Flamengo, 16 horas, ingressos esgotados contra o Grêmio domingo no Maracanã. Grêmio que apresentou. É uma parada dificílima, o Flamengo chega muito empolgado e o Grêmio precisa subir na tabela. É muito difícil para o Grêmio o jogo, como seria para qualquer outra equipe do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo anunciou há algum tempo, institucionalmente falando, que ser campeão brasileiro é uma das prioridades do ano. É óbvio que a Copa Libertadores é outra, mas são sensações diferentes que cada uma dessas competições desperta. E quando uma equipe como o Flamengo, que eu entendo, deveria ter disputado o Campeonato Brasileiro e vencido o Campeonato Brasileiro mais vezes ao longo dos últimos 5, 6 anos, quando esse clube determina essa abordagem, anuncia isso para o seu torcedor e se comporta em campo de acordo, é uma má notícia para os demais, porque o tipo de elenco que o Flamengo tem, com a profundidade, a quantidade de jogadores decisivos, as coisas realmente começando a se mostrar em termos de entrosamento coletivo, algo bastante especial, foi o que a gente viu, em especial também no jogo contra o Vitória, aquela goleada que não é normal. Isso são sinais de que o melhor elenco do futebol sul-americano está realmente produzindo um time bem diferente dos outros. No Campeonato Brasileiro, com essa mobilização, essa mentalidade, essa concentração, o problema é enorme para todos os seus adversários. O Grêmio é o próximo, a tendência é o Flamengo fazer mais uma grande partida. O Grêmio está com 24 pontos, né? 5 acima da zona do rebaixamento, curiosamente ao lado do Internacional. E tem essa chegada do Arthur, que não joga ainda. Mais cedo o Pedro Ivo Almeida falava que ele tem um LinkedIn espetacular. Aquele cara, passou por Barcelona, Juventus. Eu estava querendo o retorno dele, mesmo ele sendo um grande jogador. Não. Eu não queria o retorno do Andrés Pereira. Para mim, esse jogador ia carregar essa cruz o tempo todo de ter cometido um erro. Se ele errasse um passe, a torcida iria vazar. Iria vaiar, desculpa. E olha,
Não é exagero dizer que Flamengo e Palmeiras podem chegar à final da Libertadores. E seria, no mínimo, engraçado, curioso, ver o Andrés Pereira de novo numa final de Libertadores, só que jogando pelo Palmeiras dessa vez. Só que Flamengo e Palmeiras ainda se enfrentam no Brasileiro no Maracanã. Se ele não tiver lesionado, suspenso, ele vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. E aí, meu amigo, ele vai sofrer muito com a torcida do Flamengo. Vamos falar agora de Internacional. Foi condenado pela CNRD, enfim, a pagar ao Flamengo. Eu postei nas minhas redes sociais todos os detalhes. Eu tive acesso à sentença, ao documento de várias páginas, e a decisão foi condenar o Internacional a pagar 1 milhão de euros, 1.472.000 euros, 588,33 ao Flamengo por inadimplemento do contrato. Condenar o Internacional a pagar R$ 51.211,99 ao Flamengo a título de custas processuais. Declarar que o Internacional deve pagar ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato, sob pena de aplicação de sanções na forma do RCNRD. E condenar o Internacional a pagar R$ 467.000 aos patronos do Flamengo a título de honorários advocatícios. O Internacional pode recorrer e o Flamengo não está contente. Por quê? Porque entende que a CNRD demora muito para tomar esse tipo de decisão, para definir esses processos. E é verdade, olha quanto tempo isso está correndo. Olha quanto tempo. Para marcar julgamento de Bruno Henrique é rapidinho. Agora, na CNRD, um processo como esse demora muito. Gente, é um valor milionário. É um valor milionário. Como se não bastasse, pessoal, dever dinheiro pro Flamengo. Olha o que eles falaram aí. Eles estão. A própria mídia gaúcha estão se brigando entre eles. Pia só. Neto aqui, antes do Inter pegar o Flamengo, fez uma ode, dizendo que o Inter poderia, que tinha que acreditar, que era a camisa pesada, isso e aquilo. O torcedor do Grêmio também pode acreditar, Ribeiro? Tá, vamos lá. É bom a gente voltar a falar de futebol. Porque as pessoas parecem que esqueceram, né, que tem uma rodada, e é uma rodada importante, porque ela pode decidir destinos, entendeu? Eu gosto muito de Tigres. Dito isso, esquece a legenda e foca em Moá. Eu sei que você, torcedor do Grêmio, voltando agora para a realidade, né, porque está acontecendo dentro de campo, está preocupado. Você, na verdade, está mais preocupado com a vaia do que com o resultado. O teu temor não é perder para o Flamengo. Porque perder para o Flamengo é até uma tendência. O teu receio é ser zoado pelo rival porque levou muito mais gols que ele. Ou, pior, ser humilhado, né? Já que o Vitória o foi. Eu te entendo. Mas eu quero te dizer que isso não vai acontecer. Olha só, eu não creio que o Flamengo consiga fazer mais de 2 gols do Grêmio. Eu sei, pode ser ruim ter que admitir, né, que para a grandeza do Grêmio, tu já projetar uma derrota, não cabe. Mas vamos lá, né? Vamos ser sinceros, a tendência é que o Flamengo ganhe. E eu não estou dizendo que o Grêmio não possa surpreender, mas a tendência é que o Flamengo ganhe. Mas não pensem... Aliás, esse opa-opa que está no Rio de Janeiro, ingressos vendidos, tem torcedor do Flamengo fazendo cálculo, quanto vai ter, quanto vai dar. Saibam que não é o Vitória que vai entrar em campo no Maracanã, é o Grêmio. Tá? E sendo o Grêmio, respeitem um pouquinho mais, para não serem surpreendidos. É só isso que eu tenho para dizer. Pô, Ribeiro Neto, respeitem o Grêmio, os mesmos que duvidaram que o Grêmio poderia ganhar do Galo. O jogo só é jogado quando o juiz apita. Não decretem derrota antes da hora. Coloca o Leonardo Sonda aqui na tela para que a gente possa ampliar o nosso debate em cima da informação das... Editar 16 horas e 17 minutos. Aqui, ó. Salvo. De domingo, tá? Tá configurado aqui bonitinho o alarme das 16h17. Neste exato momento, vou mandar uma mensagem para o Bruno Soares, que estará
Comentando ao vivo, comigo, é. comentando o jogo na Rádio Pra Bandeirante, minha honra. porque com 16 horas e 17 minutos, o jogo estará encerrado no Maracanã. Cara, tu confundiu os times, não é o Inter, é o Grêmio que vai estar. Se fosse o Inter em campo, aí sim, aí o jogo estaria decidido em 17 minutos pró Flamengo, porque no agregado o Inter levou 6 na paleta. Então, assim, não é o Inter que vai estar, não é o Vitória, é o Grêmio que estará em campo. Então, refaz a matemática e pensa melhor, repensa a tua Acredito que o ideia. Grêmio pode ganhar no Flamengo. Acredito que o Grêmio pode ganhar no Flamengo. Olha pra câmera e fala. Acredito. Olha pra câmera e fala. Pode Olha pra fechar câmera e aqui, fala. não tem problema. Meu Deus do céu, esse Vai, cara é um vai. palhaço. Acredito sim que o Grêmio pode ganhar do Flamengo. Acredito. Acredito com certeza Ai, ai, que o Grêmio esquece. ganhará do Flamengo. Acredito, sabe por quê? Justifique sua Sabe por resposta. que eu acredito? agora. Porque o Grêmio, nos últimos Amanhã. 2 jogos, mesmo não tendo vencido o último, apresentou uma leve melhora. E eu tenho absoluta certeza que esse oba-oba que está acontecendo no Rio de Janeiro vai dar o combustível que o Grêmio precisa. Primeira coisa que o Grêmio tem que fazer, Bruno Soares, é blindar a porta do vestiário, tá? Esquecer o que está acontecendo extramuros vestiário Tentando dar dentro do risada, Grêmio. velho. Esse Isso cara é é uma coisa engraçado que está demais. acontecendo, os jogadores não podem se envolver nisso. Mano Menezes tem que fechar isso. Mano Menezes tem que fechar a questão com os caras. O Grêmio entrará em campo contra o Flamengo focado na matemática e no relógio, que é contra o Grêmio. E eu acredito sim, Carlos Guimarães, Com todo que o respeito. Grêmio pode ganhar do Flamengo, entendeu? Meu, Rapaz, o, vai virar Grêmio, o meme. Grêmio respeita o Flamengo. O que não tá tendo é o respeito do outro lado com o Grêmio. Que não é Tá? combustível, Pedro. Se tu encher o tanque de um Corcel 1, ele não alcança a Ferrari, né, irmão? Pelo amor de Esse Deus. comparativo. Pelo amor de Ai, Deus. Jesus, Não é um meu clássico, né? Deus do Que céu. combustível, não é um clássico brasileiro. rapaz. Guimarães. Olha só. Tu vai ter a mesma opinião que tu teve contra o Grêmio Atlético Mineiro, pré-jogo? Claro que não, o Flamengo é muito melhor que o Atlético Mineiro. Que tava sepultada, que o Não, Grêmio o não Atlético. ganharia. Claro que não, Repete o isso. Flamengo é. Então, repete. Não. Repete. Primeiro, o Flamengo não tem comparação com o Atlético Mineiro, nenhuma, tá? Nenhuma. O Flamengo é muito melhor. A Flamengo é muito melhor que qualquer time do Brasil. É que nesse programa Tá. aqui, pro teu lado aí, pro lado do Ernest, é proibido o Grêmio melhorar e é proibido o Grêmio apresentar alguma melhor Não, e se ganhar. fosse o Grêmio contra uma outra equipe. Em defesa eu do Guimarães, acreditaria. ele disse o mesmo no Do jogo Inter. do Inter. Ele Eu disse disse que o mesmo Inter no jogo. seria massacrado pelo Flamengo. Disse, porque eu vejo o seguinte, a projeção acho que se faz do Flamengo contra boa parte, contra, sei lá, 17 dos 20 da primeira divisão, é a projeção de um Real Madrid e Barcelona contra outras equipes do Campeonato Espanhol, exceto o Barcelona. E Real Madrid, obviamente. É uma projeção natural. Não é que o Flamengo seja muito melhor que o Grêmio. O Flamengo é muito melhor que o Inter, o Flamengo é muito melhor que o Santos, que o Vasco, o Fluminense, que o Botafogo, que o Atlético Mineiro, que um monte. Não, ele vai tropeçar um que o outro, mas o brasileiro vai ser do Flamengo, tá? Na Libertadores tem grandes chances que seja do Flamengo. Mata-mata tem questão pontual, a gente sabe muito bem. Mas é muito difícil hoje terminar o ano. Eu vou te dar um dado também. Tu lembra como foi Grêmio e Flamengo na Arena aqui? No primeiro turno? Grêmio e Flamengo na Arena aqui no primeiro turno, bacana, não lembro, juro. Ganhou o Flamengo. Ô, Papa, me fala desse negócio aí do Andrés Pereira, que eu tô querendo saber dessa treta aí. Me conta aí. Tem o print aí na tela aí. Cadê o print Cadê aí? esse negócio aí? Galera, larga o like, hein? Larga o print Deixa aí. o like pro Andrés Pereira aqui, tá? Vamos lá, deixa eu ver. Ó, o print aí. Andréas Pereira. Isso é de hoje? Dias atrás, né? Não, agora já mudou, mas tava lá. Torcedor do Flamengo. Já tinha saído do Flamengo há muito tempo, é de E, agora, não, né? e botou a camisa do Flamengo outro dia, lá na Europa. Ganhou, ele e o Muniz ganharam a camisa do Flamengo e colocaram a camisa do Flamengo. Ele sempre coloca lá o vermelho e preto ali, torcedor do Flamengo, jogando no Fulham, torcedor do Flamengo. Agora, né, já tá lá, né, não botou torcedor do Palmeiras. Tá lá. Apenas @Palmeiras. Profissionalmente joga no Palmeiras. Só que eu acho, cara, que o cara tem que ter um mínimo de... Bom, mas até aí tá tudo bem, né? Até aí tudo bem, Tá, ok. Tá. Só que aí ele tem que ter um mínimo de desconfiômetro quando ele pega e chega no Palmeiras, depois de tudo que aconteceu, e se apresenta. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque o cara que chega no Palmeiras com a desconfiança que ele chega, ele precisa passar recibo, ele precisa fazer alguma coisa. Olha, eu tô aqui. Aí já mandou lá, eu tô no maior campeão do Brasil, meio que querendo provocar a torcida do Flamengo, querendo agradar a torcida do Palmeiras. Eu tenho certeza de uma coisa, o primeiro erro, se acontecer um erro contra o Flamengo, os caras vão detonar ele demais, porque não vão aceitar, porque ele se dizia torcedor do Flamengo. E queira ou não, ele tá indo pra um clube
e desrespeitava ele, que os torcedores todos do Palmeiras chamavam de pitico, zoavam ele, utilizavam ele para zoar o torcedor do Flamengo. Então os caras não têm o menor respeito pelo Andrés Pereira. Ele chega lá num clube onde ele era desrespeitado, né, pelos torcedores, onde os torcedores só sacaneavam ele. Agora, ele vai ter que mostrar muito mais serviço do que um jogador qualquer. Agora, para mim, um cara que se dizia torcedor do Flamengo e que dizia ter um carinho pelo Flamengo, e tinha muitos torcedores do Flamengo que defendiam ele, muitos que atacavam, 60% massacrava, né, que não queria ele de volta. A grande maioria não queria o Andrés Pereira de volta no Flamengo. Agora, o que eu acho é comportamento de homem. E aí eu falo claramente, para mim, você chegar querendo mandar provocaçãozinha, né, você é pior para você. Você não precisa fazer isso. Você não é profissional? Não é torcedor do Flamengo? Você não se diz torcedor do Flamengo? Então você não provoca o Flamengo. Tá? Tá se mostrando mais um traidor na história do futebol. Parabéns, Andrés Pereira, e lamento muito para cada um que defendeu achando que você tinha cometido um erro, coitadinho e tudo mais. Não, você se mostrou um grande traidor, um grande babaca, tá? Um grande traidor no futebol brasileiro. Mais um, como muitos que a gente já teve aí de beijar escudo e de depois fazer o... É isso aí, eu não vou desejar boa sorte, para mim eu vou ser um grande babaca. Mas vamos lá, qual a declaração que ele fez, Papa? Não, já chegou lá dizendo que eu tô no Palmeiras, o maior campeão do fax, né? No fax do Brasil. Onde é que ele falou isso? Foi entrevista lá à TV Palmeiras, é isso? No vídeo de anúncio. A gente tem aí? Vamos pegar e vamos mostrar isso aí. Raíza, o que você achou? Ela vai achar normal. Ficou magoada também, Raíza? Cara, zero. O Andrés Pereira não é ídolo do Flamengo, não ganhou nenhum título. Não falei que ele é ídolo, Raíza. Não falei que ele é ídolo. Falei que ele se diz torcedor do Flamengo. Ele não ganhou nada com a camisa do Flamengo. Ele teve uma passagem pelo Flamengo. O Flamengo não quis comprá-lo, né? O Flamengo não quis comprá-lo. O Flamengo tinha acordado lá 10 milhões de euros e não quis comprar o Andrés. Na época, inclusive, eu falei, era o melhor para os dois lados, tanto para o Andrés quanto para o Flamengo. Era o melhor naquele momento, era que o Flamengo não comprasse o Andrés e que ele fosse para outro lugar, respirasse novos ares, enfim. E aí, aqui no Brasil, gente, o Andrés queria voltar para o Brasil. Ele quer ficar mais perto da seleção brasileira, quer tentar uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O Flamengo não quis comprar o Andrés Pereira, não quis negociá-lo, não quis ele de volta agora de novo. O Flamengo tinha dinheiro em caixa, teve algumas conversas com ele no início do ano, né? Teve gente dentro do clube que falou para ele na época que ele estava negociando com o Palmeiras lá no início do ano, falou para ele, segura aí, no meio do ano vai entrar dinheiro aqui, a gente conversa e tal. E aí veio o meio do ano, o Flamengo optou por outros reforços, outros jogadores, que é natural também. Melhores. E aí o Andrés vai ficar esperando a vida inteira? Não vai, né? Então o Palmeiras foi lá de novo, tentou a contratação dele de novo, chegaram num acordo e ele foi vestir a camisa do Palmeiras. Eu acho que assim, a gente já viu tanta coisa, mas o Vinha, por exemplo, ele quando fechou com o Flamengo, ele na época dizia que ele no Brasil só vestia a camisa do Palmeiras. O Danilo, que foi para o Botafogo, ele falou a mesma coisa, que no Brasil só jogaria no Palmeiras. Inicialmente nem queria ir para o Botafogo. O Luiz Henrique falou que só jogaria no Fluminense, né? Exatamente. Ainda fala até hoje que é tricolor, mas foi pro Botafogo. Fala, né? Exatamente, foi pro Botafogo, foi campeão, com certeza tem um carinho grande lá pelo Botafogo, pela história que ele construiu lá nesse período que ele teve lá. Enfim, eu acho que isso é do futebol. Pra mim, e aí a gente tá falando de um jogador que nem foi ídolo do clube, não, que graças não a Deus não foi título ídolo. relevante. Assim, eu realmente não vejo graças nada a Deus não foi ídolo. É porque isso aí acontece mesmo assim. Vamos botar no anúncio um erro do cara. Vamos botar aquele. Cuidado com a música. Aquela entregada, não, né? Melhor. Vai botar entregada, não, né? Não pode. Tiramos o áudio, tá, gente? Da música, porque. Botar entregada é mais uma vez de respeito. Estou fechado com o maior campeão do Brasil. Ih, rapaz. Aí sentiu, hein? Papa sentiu, hein? Não, cara, eu acho desrespeito do cara, mas tudo bem. É porque o contrário que é raro. Gente que defendeu o cara, tá ligado? É isso que eu tô falando. Então, cara, mas isso é ótimo. Mas o Palmeiras luta com todos os jogadores. É bom que você corta ali já de cara, já corta aquilo ali. Foi indireta pro Flamengo isso. Cara, já era. O Palmeiras, né? O Palmeiras usa isso como. Mas é ótimo que já corta. Só vou encerrar por aqui, até porque eu não vi nada demais. Até porque o Flamengo não tem a necessidade de
querer contar com o Andrés novamente, né? Com todo respeito à equipe do Palmeiras. Mas olha a posição do Flamengo, olha quantas. Olha o saldo de gol do Flamengo. Olha quantos gols o Flamengo tomou, somente. Olha a classificação na Libertadores do Flamengo. Olha a posição no Campeonato Brasileiro. Todo respeito ao paparazzo. Acho que não. E também respeito ao Vene Casagrande. Mas a gente, como o Vene Casagrande falou, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. O Flamengo não quis contratar o Andrés. Eu acho que esse assunto não deveria nem ser abordado pela torcida do Flamengo, como é o caso do Gerson, né? Como a gente fala do Gerson, a galera fala, não, a gente não quer Gerson aqui, não. Eles foram embora. E o Andrés errou na final, né? Pô, cara, é assim, eu sei que errar é humano, entendeu? Mas o torcedor não quer, vai fazer o quê? Torcedor é assim. Eu, como torcedor, só que eu sou um torcedor que não ajo na emoção, ajo com a cabeça. Ele errou, tudo bem, foi na final. Cara, vida que segue. Agora, se ele viesse pro Flamengo agora e ele errasse, né? Por exemplo, ele vem pro Flamengo. Consequentemente, a final, o semifinal vai ter Flamengo e Palmeiras na semis ou na final. Um exemplo, viu? Aí Andrés erra lá. Ou vice-versa, ou ele faz alguma coisa. Cara, ia ser ruim pra ele. Então, a vida que segue, e dá desejo, boa sorte a ele. Porque, como pessoa, eu não vou pegar o que ele fez lá atrás e ficar aqui, isso não, a vida que segue. Que ele seja feliz lá no novo time dele. E o Flamengo tá voando. E pessoal, vocês viram aí, né, que a mídia, eu não gosto de misturar o tema, mas porque hoje é sábado e não tem muito assunto, né, não tem tanta... Cara, a mídia, os torcedores, a mídia do Grêmio e a mídia do Internacional estão discutindo entre eles para ver quem vai ser menos humilhado pelo Flamengo. Então, aí falou, como o cara falou, não tem combustível. Ele falou que ia ganhar pro Flamengo. Ele falou, o Barbudinho falou que ia ganhar pro Flamengo. Ele vai virar meme. Se o Flamengo joga bem com o Grêmio, ele vai virar meme. Porque a gente não tá falando de negócio de quem é melhor que o Uba-Uba, não. Quem tá fazendo o Uba-Uba é a própria mídia. Eu não vejo nenhuma mídia carioca fazendo o Uba-Uba aí. Quem tá fazendo o Uba-Uba é a própria mídia gaúcha. Que tá falando aí que quem vai perder de menos gols. O Inter tomou 3. Agora a gente pode falar depois. O Inter tomou 3 chapuletadas do Flamengo. Uma atrás da outra. 3. Renata Fã mesmo, que a torcedora do Internacional, ficou louca. E ela agora virou torcedora do Inter, ou do Flamengo. Porque tomou 3 chapuletadas. 3. O Grêmio vai tomar uma. Se tomar é uma, né? Porque, assim, eu só falo depois do jogo, mas o Flamengo é favorito. Maracanã, né, lotado. Mas o Grêmio vai dar trabalho. O Grêmio é mais compactado que o Vitória, isso é fato. Mas eu não vou dizer que, pra mim, 1x0 tá bom. Ganhar todo de 1x0 no final do ano, eu sou campeão, meu amigo. Ninguém pediu pro Flamengo dar goleada. É que o jogo tava tão bom que o Flamengo foi fazendo, o gol foi fazendo e levou 8x0. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui nos comentários quanto vai ser o jogo do Flamengo. E se a mídia aí tá certa, o que é que vocês acham da opinião da mídia gaúcha, o que vocês acham da opinião do paparazzo aí. Eu acho que tem que esquecer o Andrés, deixa ele viver a vida dele, e o Flamengo não precisa dele, não precisa nem abordar esse tema aí.